Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje de língua portuguesa, nós vamos falar sobre ortografia, sobre as letras Z e H. Então, acompanhem comigo nas páginas 54 até a 58. Vamos lá? Na página 54, atividades 173 e 174, vamos falar sobre o H, né? Como o H não tem som, ele é considerado um fonema. Ele é apenas uma letra. Observe as palavras: hora, homem, hoje, hino, hélice, horta. Você já aprendeu palavras escritas com a família silábica da letra Z. Leia estas palavras em voz alta: zangado, zero, zelo, zíper, zoológico, zumbi, zumbido e zum zum. Agora observe as palavras capaz, veloz, talvez, rapaz, timidez, 10, voz, nariz e surdez. Elas são escritas com a letra Z no final da palavra. Qual é o som dessa letra na palavra? Acertou se você disse que é um som igual ao som do S. Isso mesmo, o Z no final da palavra tem o som igual ao som do S. Então, revisando, recapitulando o que a gente leu nessa página. O H não tem som, então ele não é considerado um fonema, ele é apenas uma letra. Porque o que é o fonema? É o som que aquela letra representa, certo? Então, eu costumo dizer que o H, ele pega emprestado o som da vogal que está do lado dele, né? Nessas palavras, por exemplo, hora, pegou o som do O, homem, pegou o som do O, hoje, pegou o som do O, hino, pegou o som do I, hélice, pegou o som do E, e horta também pegou o som do O. Como é que a gente sabe se começa com H ou com a vogal apenas? Lendo. Quando a gente lê, a gente automaticamente memoriza. A gente vai lendo, 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 vai criando esse hábito, né? Esse exercício de leitura, seja livros, sejam os exercícios dos deveres de aula de casa, o nosso cérebro ele vai capturando essas imagens e isso vai ficando armazenado. Então, leiam bastante, porque nessa fase de alfabetização, primeiro, segundo ano, essa parte de leitura é ainda mais importante, porque nessa fase a gente está formando o nosso conhecimento, o nosso repertório, né, de palavras, de vocabulários, de ortografia, né? Então, o nosso repertório linguístico, que a gente costuma dizer que é o repertório da nossa língua. Então, é importante vocês lerem bastante para vocês saberem a escrita correta de cada letrinha. Tá legal? E a mesma coisa se é com S ou com Z no final, também lendo, 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 lendo. Porque quando a gente fala, a gente não consegue distinguir, porque o som é o mesmo, o fonema é o mesmo. Então, como que a gente sabe? Por enquanto, a gente vai saber apenas lendo e memorizando a cada leitura. Depois tem umas regrinhas, mas que não precisam se preocupar agora, tá legal? Bom, página 55. Tem um exercício de aplicação e um momento de novas descobertas. Vocês vão ler esse texto. O nome do texto é O Direito das Crianças. Vocês vão ler, não vou ler com vocês, porque eu sei que tem gente que gosta que eu leia e não lê junto. Então, como é importante que vocês leiam para vocês memorizarem a escrita correta das palavras, então agora cada vez menos a gente vai ler os textos com vocês, para vocês, tá? A gente vai alternar. Em alguns momentos a gente lê, mas a maioria das vezes vocês precisam ler para poder criar esse repertório, né, de palavras, de ortografia na cabecinha, tá legal? E na página 56 diz assim, número 2. Segundo o poema de Ruth Rocha, que é esse poema que vocês leram ou vão ler depois, né?
Quais os direitos das crianças devem ser respeitados? Então, vocês vão responder de acordo com esse poema que está aí. É uma interpretação de texto. Número 3. Por que no poema a palavra bola é escrita 4 vezes? Então, vai ler e entender para poder responder também. Número 4. Explique o verso. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Então, vocês vão ler, entender e é uma resposta pessoal. Porém, no texto, no poema, já te dá uma pista, uma dica. Então, leiam com atenção para vocês poderem responder, tá? Número 5. O poema O Direito das Crianças diz que toda criança deve ter um nome. Faça uma lista de nomes que iniciem com a letra H. Então, vocês vão fazer uma lista de nomes aí que comecem com a letra H. Não pode inventar, tem que ser nomes que a gente conheça, né? E aí as crianças estão dizendo, lugar de criança é na escola. Para casa, páginas 57 e 58, tentem fazer daquele formato como a gente falou, tentem ler, entender e fazer sozinhos. Caso tenha uma dúvida, peçam ajuda para um adulto, para alguém da família. Mas por que a gente está com esse momento de vocês tentarem fazer sozinhos? Porque segundo ano é aquela série que a professora não fica lendo tudo para vocês. Quando começarem as avaliações presenciais, vocês precisam ter esse movimento, vocês precisam ler e entender para responder. Então, se a gente não praticar isso agora nos exercícios, quando chegar na hora da avaliação, vocês não vão conseguir. Então, façam um esforço, leiam, compreendam e façam sozinhos. Tá legal? Qualquer dúvida, manda um recadinho na agenda. E um beijo grande. Até a próxima.